Oi, turma, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam acompanhando as aulas, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. É, nas últimas aulas, a gente começou a discutir a dinâmica da crosta terrestre e começamos a estudar como essa dinâmica ela já foi pensada cientificamente, como a compreensão da dinâmica da crosta terrestre ela é muito recente, né? Se a gente pensar, tem menos de 100 anos, para a ciência isso é recente, né? Para a gente não, né? Tipo, 100 anos é quem vive 100 anos hoje em dia, né? É, quase ninguém, quase poucas pessoas. Mas para a ciência, para o conhecimento científico, ela é muito recente, né? Então, como a gente viu a compreensão e a ideia de que a crosta terrestre era algo mais homogêneo, né? Que era algo mais imutável, que era algo mais fixo ao longo do tempo, ela foi sendo derrubada principalmente com as proposituras, né? Ou seja, as propostas do Wegener e posteriormente do Wein, né? O Wegener que veio tratar sobre a defesa da teoria da deriva continental, né? A ideia da Pangeia, de que os continentes estão se movimentando, se movendo, né? Ele trouxe vários fatores, né, para explicar isso, né? Desde os estudos cartográficos, né, dos mapas, onde é possível ver encaixes extremamente precisos entre continentes, né? Então, a América do Sul, né, o litoral brasileiro com o litoral atlântico do continente africano, que é um encaixe perfeito. Você pegar assim, juntar, fazer um quebra-cabeça, você consegue juntar todos os continentes juntos, né? Então ele trouxe essa ideia, né? Ele trouxe a ideia também a ideia dos registros fósseis, né? Então ele compreendeu que ele percebia que tinha um registro de fósseis de animais que não existem mais hoje em dia, né? Em lugares completamente diferentes. Então tem registro fósseis de um animal aqui no sul da América do Sul e na Rússia. Mas a gente tipo, olha a distância e além da distância, né, desconecta esses continentes. Como é que um animal terrestre vivia lá e aqui? Como é que esse processo aconteceu? Então ele acreditava que em algum momento existia alguma conexão, algum corredor ecológico que permitia que essas espécies transitassem. Isso só poderia existir se esses continentes eles tivessem alguma ligação, né? Ou seja, se eles fossem unidos. E eles só seriam unidos se a gente se compreendêssemos que os continentes eles estão em movimentação, ou seja, eles estão se deslocando, eles estão se movimentando. Então, esse processo da deriva continental, né, todas as ideias elas foram sendo formuladas para entender que a crosta terrestre ela tem uma dinâmica muito maior do que a gente acreditava ou esperava, né? Também a composição das rochas de cadeias de montanhas em continentes diferentes, que era completamente similar. Então, muito provavelmente essas cadeias, essas regiões, elas já estiveram juntas em algum momento da história geológica do planeta. Obviamente que a gente está falando de milhões e milhões de anos. E o Vine, quando ele veio com a teoria da teoria das tectônicas, né, das placas tectônicas, ele percebeu que na verdade a crosta terrestre ela é completamente recortada por essas placas e que essas placas elas estão se deslocando, realmente corroborando com o Wegener, a partir do movimento do manto, né? Então a gente tem essas placas se movimentando muito pouco, a gente nem percebe, né? Coisa de 10 centímetros por ano, mas tem algumas placas que estão se afastando e outras que estão se aproximando. Então, alguns continentes estão se afastando, por exemplo, o continente americano, na América do Sul e a África, eles estão se afastando, né? Mas ao mesmo tempo que a gente se afasta, se aproxima dos continentes do continente asiático, da Nova Zelândia e por aí vai. Né? Então, essas placas elas estão se movimentando. Esses movimentos aí, a gente chama de movimentos das placas tectônicas, que esses movimentos eles acontecem devido aos movimentos do magma, né, no manto, principalmente no manto superior que está em contato com a crosta terrestre. Então, nosso planeta ele é separado na crosta terrestre, que é onde a gente vive, né? E aí lembra lá que a gente separa na crosta continental e na crosta oceânica. Abaixo vem o manto, que tem o manto superior e o manto inferior, que é formado por rochas fundidas, né? Formado que forma esse magma, que a gente já falou bastante. A movimentação desse magma, desses movimentos de convecção entre as diferentes temperaturas do magma superior e do magma inferior, que faz com que as placas tectônicas se movam. Ou seja, esse movimento circular que vai acontecer no magma em vários sentidos horários ou anti-horários é que faz com que as placas tectônicas elas vão se movimentando. E lá mais profundamente a gente tem o núcleo do planeta, né?
que é formado pelo núcleo interno, externo no estado líquido, interno no estado sólido, que é formado basicamente por metais, por ferro, e níquel a altíssima temperatura e pressão. Então esses movimentos das placas tectônicas é que vai dar origem àqueles fenômenos que a gente vem estudando, né? Então a gente viu que tem basicamente 3 tipos de placas tectônicas que a gente pode classificar pelos seus movimentos, né? As placas divergentes, que são aquelas placas que estão se afastando, elas podem gerar a formação de espaços entre essas placas, né? Acontecem muitas placas oceânicas que são mais fininhas, né? E acaba expondo o manto, né? E esse manto ele começa a sair o calor e as várias substâncias, né? Ele vai formando essas aberturas. Nas crosta continental é mais difícil, porque a crosta continental é mais espessa do que ou seja, ela é maior em espessura, né? Ela atinge até 70 km de profundidade, do que em relação às oceânicas, que podem ter 7 a 8, 10 no máximo, né? Quilômetros de profundidade. A gente tem as transcorrentes, que são aquelas que se movimentam paralelamente, e a gente tem as convergentes, né? Que são aquelas plaquinhas que se encontram e se chocam, né? Aí elas podem ter um processo de subducção, quando uma placa ela corre para baixo da outra, e elas podem também ter um movimento que elas podem se contrair e elas podem subir. Ou seja, elas podem também causar as fraturas, mas elas também podem subir. A parte superficial da crosta terrestre que explica a formação das cadeias montanhosas, das montanhas, e de uma série de relevos mais altos que a gente vê, a formação dos contos de outros vulcões. Pode se formar a partir desses encontros, desses pontos de conexão, de choque dessas placas. E esses pontos de choque dessas placas, por mais que esse movimento ele seja muito lento, só que as placas continentais elas são massas de rochas que são monumentais, por assim dizer, né? Elas são gigantescas. Então esses encontros, esses choques gigantescos, eles podem causar, formar aqueles sismos ou aqueles abalos na crosta terrestre, e que podem formar o que a gente chama dos terremotos, os sismos ou terremotos. Então esses sismos eles vão ter esse encontro, esse choque pode causar uma falha na crosta terrestre, esse ponto onde se inicia essa falha é o que a gente chama do epicentro ou do hipocentro, né? Esse hipocentro ele vai gerar uma onda, ou seja, uma propagação de energia sísmica, que pode, dependendo do impacto, ela pode chegar até a superfície do planeta, que forma o epicentro. O epicentro é o ponto diretamente acima do hipocentro, na superfície da crosta terrestre, e dependendo desse impacto, dessa propagação dessa energia, gerada por esse choque, por essa falha, essas ondas sísmicas elas podem levar a abalos na superfície, que podem ser abalos não perceptíveis, até alguns que sejam mais leves, e outros até que podem levar à destruição, derrubar casas, prédios, e pode levar à morte de pessoas, além da destruição dos bens materiais em diversas magnitudes diferentes. E isso é bastante perigoso, né? A gente tem a sismologia, né, que é justamente a ciência que estuda esses movimentos, utiliza aquele aparelhozinho do sismógrafo, mas é algo que não pode se preparar, né? Porque a gente sabe que os pontos onde tem maior chance de acontecer esses abalos são os pontos de encontro entre placas convergentes. Ou seja, os pontos de encontro entre placas tectônicas, continentais ou oceânicas, tanto faz. E aí, quem vive nessas áreas é se preparar, o treinamento das pessoas, e por aí vai, né? E aí na aula passada a gente discutiu também a questão dos vulcões, o que são os vulcões, quais são as características, né? Quais são as partes do vulcão, que a câmara magmática, né? A cratera, por aí vai. Vimos os tipos de vulcões que existem, a classificação quanto à sua atividade, como os vulcões eles podem entrar em erupção, como os vulcões são importantes na história das sociedades, né? Até o termo vulcão, né, que vem da terminologia romana, né, do deus do fogo. E aí a gente viu um pouco disso. Hoje a gente vai ver um terceiro tipo de fenômeno que acontece devido ao encontro, o choque de placas tectônicas, que são o que a gente chama de tsunamis, né? A palavra tsunami, ela vem do japonês e ela significa dizer onda de porco.
porque são ondas litorâneas, né? Os tsunamis, mas quando fala assim, pensa, tsunami assim, onda de porto, né? Você precisa de uma marolinha, de uma ondinha, né? Na verdade, os tsunamis são ondas gigantes, né? Que elas se formam nos oceanos, certo? Ou grandes lagos. A gente pode ter tsunamis também em regiões de lagos gigantescos, né? Aqui no Brasil acho que não tem nenhum lago assim gigante, mas tem alguns outros países que tem lagos que são muito grandes. Então as tsunamis elas podem tanto se formar nos oceanos, como também nesses grandes lagos. E os tsunamis eles se formam quando ocorrem terremotos na crosta oceânica, ou seja, no fundo dos oceanos. Então quando a gente tem terremotos, ou seja, choque de placas convergentes em regiões de placa oceânica, é aí que geralmente se formam os tsunamis, certo? Então nada mais é do que um terremoto que acontece. Terremoto geralmente a gente associa eles quando eles ocorrem na crosta continental. Os tsunamis eles se formam quando acontecem terremotos na crosta oceânica. Mas aí o que caracteriza os tsunamis é a formação dessas ondas gigantes. E como é que essas ondas gigantes se formam, né? Então a gente já viu que em zonas de encontro de duas placas tectônicas são áreas que são geologicamente muito instáveis, ou seja, que podem ter muita instabilidade e que podem, nesses pontos de encontro de placas tectônicas, que a gente pode ter o surgimento eventualmente, pode surgir algum terremoto. Então, quando isso acontece nas placas oceânicas, dependendo do impacto desse terremoto, a gente pode ter o que a gente chama de um deslocamento vertical da água, ou seja, para cima, de baixo para cima. E quando a gente tem esse deslocamento vertical das águas oceânicas, de baixo para cima, então essas ondas, desculpa, minha garganta doeu um pouquinho, parei aqui. Ela pode formar, né, ela pode gerar, né, então esse movimento vertical nessas ondas, elas podem gerar fortíssimas ondas quando elas chegam no litoral, que a gente chama daí do tsunami. Então, como vocês podem observar aqui, então tem um terremoto lá na crosta oceânica, certo? Esse terremoto, como eu falei, ele forma uma falha. Além dessa falha tem as ondas sísmicas, né? Que é essa energia que vai ser transportada. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de uma forma que esse terremoto ele alterar o fundo marinho, o leito é o fundo do mar. Por exemplo, ele pode fazer com que a crosta oceânica ela suba. Ela está aqui, imagina que ela está assim, aí tem esse encontro, um lado sobe, certo? Quando esse lado sobe, ele projeta a água para cima. Então ele faz essa movimentação vertical da onda. Então ele joga a água para cima, por assim dizer, né? Então quando ele lança essa água para cima, ela vai formar essas grandes ondas, certo? Aí vai depender. Quanto maior for o impacto, o choque, ou seja, quando tiver mais energia envolvida, maiores serão essas ondas e maior será a sua velocidade, né? Em média, assim, um terremoto forte na placa tectônica ele pode formar grandes ondas e elas podem se mover até 800 km por hora. Olha a velocidade que isso vem se propagando. Por isso que às vezes quando acontece é muito rápido, as pessoas às vezes não têm como evacuar, né? Então, ele joga essa massa de água para cima. Pode ser por isso, porque a Terra subiu, pode ser que o abalo tenha sido tão forte que essa onda sísmica que se forma, ela projeta essa energia para a água e faz com que a água suba verticalmente. Nos pontos do epicentro desse terremoto, essas ondas geralmente não são tão altas, né? Não tem uma amplitude, elas não são muito altas, elas são muito rápidas. Veja aí, 800 km por hora é muito rápido, que ela vai se deslocando, mas geralmente nessa região do oceano, as ondas não ficam tão altas, então, ou seja, elas não ficam, não tem uma amplitude tão grande. Quando elas se aproximam
Isso elas são muito rápidas nesse local, né? No epicentro é muito rápido, 5 km por hora, mas à medida que ela vai se propagando, essa onda, né, essa tsunami, ela vai perdendo velocidade, vai perdendo energia e velocidade. Ela vai ficando cada vez mais lenta. Quando elas se aproximam do litoral, é, elas já estão bem mais lentas, ou seja, elas não chegam no litoral a 800 km por hora. Se chegasse, você não ia nem ver, quando você vê, já passou, né? Ela chegou muito mais lenta. Mas por mais que elas cheguem mais lentas, existe um problema que elas vão se tornando cada vez mais altas. Ou seja, no ponto lá do epicentro, no meio do oceano, ela está muito rápida, mas ela ainda não está tão alta. Ela está alta, mas não está tão alta. Por isso que, por exemplo, se tiver um barco lá no oceano, nesse local, ele passa por essa onda passa por ele, pode virar o barco, mas essa onda, o cara que está no barco, ele não vai ver, o cara ou a mulher que está no barco, ele não vai ver essa onda tão grande. E à medida que essa onda vai se aproximando do litoral, ela vai perdendo velocidade, perdendo energia. Só que o que acontece? Quando ela chega no litoral, vocês podem observar aqui na imagem. Veja que lá onde aconteceu o terremoto, o local onde ele aconteceu, a profundidade do mar era muito maior, certo? Quando vai se aproximando do litoral, o que é que vai acontecendo? Vai ficando mais raso. Ou seja, quando a crosta oceânica vai chegando na crosta continental, ela vai se tornando mais rasa. Ou seja, aquela quantidade de água que vinha se deslocando em direção ao continente, como o fundo vai ficando mais raso, o que acontece? Consequentemente, quanto mais raso vai ficando, mais alta a onda vai ficando. Ou seja, aquela massa de água que vem se deslocando, também se chama um bolo de água que vem se deslocando aqui. Quando ele atinge uma região mais rasa, ele vai subindo. Então, o perigo real da tsunami não é tanto nem a velocidade, porque ele já chega de uma velocidade muito menor do que lá quando ele se originou. A gravidade dele é que quanto mais energia, quando ele ainda chega com uma determinada quantidade de energia, a amplitude da onda vai aumentando, ou seja, a altura da onda vai aumentando porque o litoral vai se tornando mais raso. E aí está o grande perigo, ou seja, quanto mais força dela tiver, e quanto mais raso vai ficando, a onda vai crescendo, 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 até que ela invade o continente e aí varre tudo que tiver pelo seu caminho. Uma característica que a gente tem da tsunami dessa forma é o recuo do mar no litoral, ou seja, normalmente você vai para a praia, né? Então a maré sobe, desce. Quando tem um recuo rápido, assim, o mar começa a recuar. Mas assim, recuar muito é um sinal de que provavelmente está se aproximando uma tsunami. Porque essa água ela volta e depois ela vem com essa energia e ficando mais alta quanto mais próximo ela chega do litoral. Então, se tiver um recuo muito rápido, mas não é assim, foi e voltou, não, quando ela volta, ela recua, e vai recuando muito, 100, 200, 300 metros, aí você corre. Obviamente que é mais comum ter tsunamis, os tsunamis eles são mais comuns nos oceanos Pacíficos e Índicos, naquela região lá do Círculo de Fogo, que tem muitos pontos de encontro de placas. Em 1755 é raro, mas teve no Oceano Atlântico, um tsunami que destruiu na cidade de Lisboa, em Portugal. Ele aconteceu depois de um forte terremoto, né? Então você sabe, geralmente tem um terremoto. Então geralmente os sismólogos, né, eles percebem um terremoto no mar, eles geralmente dão um alerta de tsunami. Só que como a gente viu que os terremotos eles só são sentidos quando eles acontecem, às vezes se o choque for muito grande e viajando a 800 km por hora uma onda, às vezes não dá nem tempo de avisar, né? Então quando às vezes dá o alerta, o tsunami já chegou. É isso aí que é o que tem de perigoso, né? Agora, o maior tsunami da história que já aconteceu, né, moderna, que se conhece, né, aconteceu no Alasca, no ano de 1958. O Alasca está nos Estados Unidos, lá no norte, lá, no Oceano Índico. E hoje em dia tem vários países que já têm equipamentos para identificar a formação e propagação de tsunamis, né, e emitir alerta para as pessoas que vivem nas áreas de risco, né. Os tsunamis eles também podem ser provocados além de terremotos, eles também podem ser provocados por vulcões submarinos. Então, lembra ontem que a gente falou que tem alguns vulcões que ficam debaixo do mar, e eles podem também causar pelas atividades, né, por erupções vulcânicas submarinas, e às vezes também por deslocamento de terra e de gelo. Às vezes uma quantidade de gelo
cai no mar muito grande ou de terra, e ele pode gerar uma tsunami também, certo? Aqui, gente, só para vocês verem aqui o exemplo do que eu falo do recuo do mar. Então veja aqui uma imagem captada por satélite. Então veja aqui que na imagem de cima, olha, veja essa faixinha, onde é a faixinha branca ali, a faixinha da praia, onde tá vendo as casas, onde chega o mar. Então ali é o normal, né? E aí veja aqui embaixo o recuo do mar. Então o satélite captou aqui essas imagens antes do tsunami e veja quanto recua. E olha a distância. Então o mar ele recua, cada safocinal daqui vai puxando, né, a água e depois volta com essa onda gigante. Então esse aqui é o tamanho do recuo. Então veja lá que a faixinha da praia era só um tracinho. Veja aqui nessa aqui de baixo amarelinho, olha, era essa faixa da praia. E o quanto recua, e é rápido, assim, começa a recuar rápido e muito, né? Ele volta muito, e a partir desse processo aí a gente tem a formação de tsunami, né? Aqui a gente tem um casozinho, olha, de tsunamizinho da Indonésia, há 15 anos atrás, veja que o que sobrou aqui em cima, depois aqui é pós-tsunami, a gente foi destruir quase todas as casas, não sobrou quase nada. E aqui é 15 anos depois, a reconstrução na Indonésia, fundamentalmente, mas aconteceu também na Indonésia, na Tailândia, em vários países esses processos aconteceram. Muitas pessoas. Tem até aquele filme, né? Não vou lembrar o nome agora. O Impossível. Que ele conta a história de uma família no tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004, né? Então, o tsunami mais devastador, né, que foi esse que foi registrado na Indonésia, na Indonésia, né, foi em 26 de dezembro de 2004. E o terremoto que gerou o fenômeno chegou a 9,1 na escala Richter. Então, um dos três terremotos mais. Está entre os três maiores terremotos já registrados na história, desde que começou a se registrar os terremotos, né? Então as placas envolvidas se moveram 15 metros. A gente pode pensar mais, né? 15 metros nem tanto, mas em condições normais elas se movem, né? Como eu falei, às vezes alguns milímetros por ano, às vezes 10 centímetros, né? Então, imagina ela se movendo 10 centímetros, elas se moveram 15 metros de uma só vez, gerou esse impacto, por isso que formou esse terremoto com praticamente 9,1, né, na escala Richter. E as pessoas simplesmente nenhum aviso foi dado à população. Foi pega completamente de surpresa, né? Então tinha muitos turistas, regiões de praias, né? E esse terremoto foi devastador, porque ninguém nem foi nem alertado, né? Quando foi, chegou e acabou, né? O número de mortos até hoje é muito controverso, né? As fontes oficiais registraram 174.542 óbitos, pessoas que faleceram, mas a estimativa não oficial é que cerca de 220 mil pessoas tenham morrido, né? Já que teve várias pessoas que já nunca foram encontradas, né? Então tem milhares de corpos que foram encontrados, né? Então se estima que o número de mortes foi morte que essas pessoas simplesmente não evaporaram do mundo, né? Então, provavelmente elas morreram e seus corpos nunca foram encontrados, né? Então a gente teve, além dessa estimativa de 220 mil mortes, acredito que se feriram mais de 125 mil pessoas, né? E a gente tem 51 mil pessoas que ainda estão desaparecidas. E o número de pessoas que perderam suas casas foi de 1,5 milhões de pessoas perderam suas casas. O prejuízo foi calculado mais ou menos em 10 bilhões de dólares. Para você ver como foi algo. Não sei se vocês eram nascidos em 2004, eu lembro. Eu era. 2004 eu tinha quantos anos? 17 anos, eu me lembro muito bem disso aí, da cobertura na televisão disso. Em 2011, vocês já eram nascidos, também teve um no Japão, então foi 11 de março de 2011. O terremoto ele atingiu 8,9 na escala Richter, né? Um pouco menos do que esse da Indonésia, né? E ele ocorreu a 130 quilômetros da costa do Japão, né? E as ondas chegaram a ter 23 metros de altura. Imagina, né? 23 metros de altura.
Um prédio de quantos andares? A cidade mais atingida foi a cidade de Sendai, no Japão, né, que fica no litoral leste do Japão. Após esses abalos, né, o abalo, o tsunami se formou, né, teve a formação desse tsunami e arrasou praticamente boa parte do litoral japonês. Né. Pelas autoridades japonesas houveram 13.333 mortes, né, confirmadas, e até hoje tem 16 mil pessoas que estão desaparecidas, né, pessoas que nunca foram encontradas, os corpos não foram encontrados, nem elas foram encontradas, com vida ou não. Né. Além das mortes, né, que já é algo tenebroso e péssimo, né, o terremoto ele gerou um acidente na usina nuclear de Fukushima, ou seja, esse terremoto, esse tsunami, ela levaram a danos estruturais na usina nuclear de Fukushima, né? Então a usina ela começou a liberar significativa quantidade de material radioativo, ou seja, começou a vazar material radioativo. Então, além de tudo, ainda teve isso, né? Em 12 de março, né? E ele é considerado o segundo maior desastre nuclear, né? Ou seja, é o maior desastre nuclear depois de Chernobyl, né? Que aconteceu em 1986, ano que eu nasci, mas eu nasci um bom tempo depois. Tem uma série até, se bem que vocês não podem assistir não, que acho que é para maior de 16 anos. Mas tem uma série interessante que fala sobre Chernobyl, mas tem muito material que fala sobre Chernobyl na internet. Então esse Fukushima foi considerado, né, o segundo maior acidente, né, nuclear envolvido, né? E aí em 2009 a ONU ela fez uma recomendação que aos países asiáticos mais propensos a catástrofes, né, mais próximos desses pontos de encontro de placas tectônicas, que reservasse pelo menos 10% da sua verba para limitar o risco de desastre, né? Ou seja, investir 10% de sua verba para tentar mitigar esses danos. Né? Então o evento indonésia teve uma magnitude muito parecida com o japonês, porém com 16 vezes mais mortes. Né? Ou seja, dessa Indonésia teve muito mais gente que morreu. E por que isso aconteceu? Porque isso aconteceu porque no Japão eles têm muita, como lá tem muito terremoto, eles têm muita verba investido para se preparar para esse tipo de calamidade, né? Então lá teve um desastre de Fukushima, muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão desaparecidas, mas foi 15 vezes menos que na Indonésia, porque lá eles são muito preparados, as pessoas são treinadas para essas situações, as pessoas são alertadas, então tem muito investimento, as pessoas sabem como os prédios já são e casas são construídos para resistir ao máximo esse tipo de abalo. Obviamente que dependendo do grau não tem o que fazer, né? Mas então a ONU ela fez essa orientação para que os países eles investissem mais dessas regiões para evitar calamidades parecidas. Aqui no Brasil é muito provável que a gente sofra de uma tsunami, justamente pelo fato de que a gente está distante de pontos de placas, de encontro de placas tectônicas. A não ser que só seria atingido se fosse por um tsunami causado por um outro fator que não esse. Mas o mais comum é o encontro de placas tectônicas. Tem o vulcanismo também, mas aqui, se eu não me engano, não lembro agora, não existe nenhum vulcão ativo oceânico aqui próximo do nosso litoral. Então é muito difícil, teria que ser algo, sei lá, cair um meteoro no Oceano Atlântico e formar um tsunami. Aí seria possível a gente sofrer aqui, né? Então tá aí, né? Então a gente encerrou aqui a nossa aula sobre a dinâmica da crosta terrestre. Na próxima, vou deixar um exercício, tem tanto o exercício em PDF para vocês fazerem, como também tem uma atividade no livro para vocês responderem. Na próxima aula eu vou corrigir essa atividade e vou deixar uma outra atividade no livro, que é uma atividade que vai envolver a atmosfera, né, os gases, a atmosfera, a poluição da atmosfera e dinâmica da crosta terrestre. Que vai ser, vocês vão fazer essa outra atividade que eu vou deixar quando eu corrigir o exercício que eu vou deixando hoje, na próxima aula eu vou deixar essa atividade que também está no livro para outra aula eu corrigir, para servir como uma forma de resumo e revisão para a gente fechar essa parte do nosso planeta, né? Da dinâmica da crosta terrestre e da dinâmica da atmosfera, porque aí o próximo assunto, que é o último bloco de assunto que a gente vai estudar no ano, ele vai envolver já uma outra parte que não tem nada a ver com isso, né? Que é a parte de trabalho, alavancas, forças e calor, né?
Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula e até breve. Façam as atividades, assistam às aulas. Tchau.